Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para fazer mais um breve vídeo, dessa vez esclarecendo sobre uma discussão teológica que existe entre católicos e entre alguns grupos protestantes. É a respeito da maternidade divina de Maria. Maria seria mãe de Deus ou mãe de Cristo? Veja bem, amados irmãos e irmãs, primeiro que tudo, nós como protestantes defendemos a Sagrada Escritura como regra de fé e prática. Embora muitos pontos da tradição nós não ignoramos, só ignoramos aquilo que contradiz a palavra de Deus. Mas aquilo que da tradição está em harmonia com a palavra de Deus, nós aceitamos. Mas nenhuma tradição, nenhuma encíclica, nenhuma bula papal está acima das Sagradas Escrituras para nós. Então veja bem, por isso que nós usamos as Escrituras somente para estabelecer regras de fé e doutrina. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz, por exemplo, no Evangelho de João, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então veja, o texto mostra que no princípio era o Verbo, e o Verbo que estava com Deus era Deus. Mas o mesmo texto mostra que o Verbo se fez carne, o Verbo, o Logos, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E quando a palavra se fez carne e habitou entre nós, não deixou de ser Deus. Portanto, Deus nasceu em sua humanidade. Essa é uma verdade. Como diz o ditado, nua e crua da Sagrada Escritura. Na carta aos Gálatas, Paulo diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Então, veja bem. Então, biblicamente, a pessoa que nasceu da mulher é Deus e é homem, certo? Por isso que Maria é vista pela fé ortodoxa e tradicional como mãe de Deus. No Concílio de Éfeso, no ano 431, Maria foi proclamada como mãe de Deus, Theotokos, aquela que gerou Deus. O Concílio de Éfeso não foi sobre Maria. O Concílio de Éfeso foi sobre Cristo. O problema é que, depois da proclamação do dogma de Maria como Theotokos, como mãe de Deus, o papel de Maria aumentou cada vez mais, porque já estava acontecendo um desenvolvimento na Mariologia a partir em que a Cristologia estava se desenvolvendo sobre quem é Cristo. Então, a partir do Concílio de Éfeso, a relevância de Maria aumentou cada vez mais no catolicismo, no seio do cristianismo, como podemos dizer. Então, veja bem, irmãos, mas no início houve resistência, de muitos, eu até entendo, pela questão e pela importância da centralização de Cristo. É isso. Então teve alguns que defenderam, principalmente alguns da escola antioquena, da escola de Antioquia, defenderam a questão do conceito Christotokos, de que Maria seria mãe de Cristo, não mãe de Deus. E entre essas pessoas se destaca pessoas como um grande teólogo que foi Teodoro, que inclusive foi mestre de Nestório, outra pessoa também foi Nestório, que defendeu, um bispo chamado Nestório, que defendeu que Maria era mãe de Cristo, mas não mãe de Deus. E pessoas como Cirilo, de Alexandria, defenderam que Maria é mãe de Deus, é Theotokos, aquela que gerou Deus.
Por quê? Porque a pessoa que nasceu é Deus e homem. Então não se divide mais a questão das duas naturezas no nascimento. Quem nasceu foi uma pessoa, e essa pessoa que nasceu tem uma natureza divina e uma natureza humana que são unidas pela encarnação. E aí é o que nós chamamos de união hipostática, a união das hipóstases, a união das naturezas. Então não se divide as naturezas. Quem fazia essa distinção era Nestório, e ele foi condenado no concílio de Éfeso. Então há um problema muito grande e gritante entre muitos irmãos, que, certo, eu entendo até por zelo, que por zelo não aceita o título de dizer Maria, o título de mãe de Deus, no sentido de dizer Maria, mãe de Deus, porque colocaria Maria à altura de Jesus ou maior do que Jesus. Não é isso. Nós protestantes, principalmente o protestantismo tradicional, os reformadores protestantes como Lutero, Calvino e Zwinglio sempre aceitaram que Maria era mãe de Deus. Não houve nenhuma contestação deles. Nenhuma contestação. Os cabeças da reforma acreditavam que Maria era mãe de Deus, porque é uma verdade bíblica. Agora, nós não temos Maria como medianeira, não temos Maria como advogada, não temos Maria como corredentora, não temos. E não damos esse título a ela. Mas reconhecemos que Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Esse é o problema. Então ela é mãe do Deus humanado. Ela é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela não é mãe do Pai e nem é mãe do Espírito Santo. Portanto, Maria não é mãe de Deus Pai. Certo? É descartada essa ideia. Maria não é mãe de Deus Espírito Santo. Não é. Ela é mãe do Deus Filho. Do Deus encarnado. Do Deus que se humanizou. Que se fez carne e habitou entre nós. Essa é uma verdade que não merecia nem estar mais discutindo, porque é uma verdade bíblica. Quando Maria vai visitar Isabel, Isabel diz: de onde me vem a honra de que a mãe de meu Senhor venha me visitar? E Maria e Isabel era judia. Veja, esposa de um sacerdote que exercia seu ofício. Então, como vemos, os judeus só tem um que é Deus, Adonai, o Eterno, Hashem. Então, quando Isabel diz: de onde me vem a honra de que a mãe de meu Senhor venha me visitar, é a mesma coisa que ele está dizendo: de onde me vem a honra de que a mãe de Deus venha me visitar. Então, isso é uma verdade que está na Bíblia, não tem o que se discutir. Agora, nós não podemos divinizar Maria por causa disso, jamais, certo? Então, precisamos entender, precisamos estar de acordo com a ortodoxia, certo? Então essa ideia de que Maria é apenas mãe de Cristo e não mãe de Deus é uma ideia defendida por um herege Nestório, que de uma certa forma foi condenado no concílio de Éfeso, porque ele dividia as naturezas na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, para Nestório, quando Jesus cansava, era o homem que cansava. Quando Jesus tinha sede, era o homem que tinha sede. Quando Jesus tinha fome, era o homem que tinha fome. Quando Jesus chorava, era o homem que chorava. Quando Jesus fazia milagre, era Deus que fazia milagres. E assim fazia uma divisão na pessoa de Jesus. Pela encarnação não tem mais essa divisão, certo? Há duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa só pessoa, na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, fica essa verdade esclarecida. Então, que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.